Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população aqui presente, nossa imprensa falada e escrita e também aos que nos acompanham pela internet. Quero iniciar a minha fala pedindo votos de pesar à família do senhor Luiz Carlos Buchmann Padilha, José Luiz Hermann e também para a família de Abjair Abranches da Luz, esposo da nossa querida Valda, que trabalhou, foi funcionária dessa casa. Inicio também muito feliz pela volta, por estar aqui presente com vocês novamente, saudade que eu tive de estar no convívio de todos. E começo a minha fala com a última fala do vereador João, com coerência e honestidade. Começo a minha fala assim, por quê? Nós somos vereadores. O que os vereadores fazem? Fiscalizam as leis, observam as leis e restabelecem a ordem. Eu, desde o primeiro dia que fui eleita, vim para cá pensando nisso, em restabelecer e em ser fiel à nossa lei. Como o vereador João, eu também passei o final de semana estudando. Não sou expert em técnicas administrativas, legislativas, mas sou curiosa e gosto de estudar, gosto de aprender. Até porque acredito que todos os dias a gente tem o direito de aprender. E aqui, João da Água, que já há várias vezes tenta chegar a essa casa de lei, e eu espero que chegue. Nós temos aqui a nossa Bíblia, Constituição Federal, Lei Orgânica do nosso município e o regimento interno dessa casa. Se é uma casa de lei, como podemos fazer as coisas fora da lei? Como que podemos fazer do jeito que queremos, do modo que entendemos ser melhor? Queríamos nós, todos aqui, todos nós, vereadores aqui, termos o orçamento para realizar todas essas obras, dessas emendas. Como eu gostaria realmente de ter todo esse garantir para o nosso povo. Eu quero dar parabéns aos vereadores. Quero parabenizar os vereadores que aqui fizeram essas emendas ou acompanharam nessas emendas pensando no bem da população, mas foram induzidos ao erro, totalmente induzidos ao erro. Porque a minha educação, a minha consciência e, acima de tudo, o meu caráter jamais me deixaria mentir ao nosso povo, muito menos tentar enganar. E as emendas, do modo que foram apresentadas, estão em desconformidade, estão inconstitucionais. Eu aprendi com a vereadora Linda Mir e com o Nelson também, quando vereador, aprendeu com a vereadora Linda Mir e eu cheguei fazendo a mesma coisa que a vereadora Linda Mir, que é olhar os regimentos, estudar os regimentos e fazer os papelzinhos para saber, para estudar. Isso aqui é a nossa Bíblia. E eu pego a Constituição no seu artigo 166 e lá diz assim: os projetos, as emendas do projeto, isso no inciso 3º, as emendas do projeto de lei do orçamento anual, os projetos que se modifiquem, somente pode ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. No seu inciso 4º, as emendas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatível ao plurianual. Pego a lei orgânica do nosso município, no seu artigo 156, e diz: os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma de regimento interno. Inciso 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual e os projetos que se modifiquem só poderão
recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas. Nosso regimento interno. Primeiro, no artigo 120, por isso eu digo da indução ao erro. Nosso artigo do regimento interno, no seu artigo 120, nada mais diz que considera-se o autor da proposição para os efeitos regimentais o seu primeiro signatário. As assinaturas que se seguem ao autor serão consideradas apenas de apoio, implicando na concordância dos signatários com o mérito da proposição subscrita. E fui na 156 do nosso regimento interno, do nosso livrinho. Não serão aceitas, a emenda apresentada não serão aceitos. Só um momento. 118, perdão. Da 120 a 118, a mesa somente receberá proposição redigida com observância da técnica legislativa e que não contrarie normas constitucionais, legais e regimentais, e que não sejam genéricas. Li todas as emendas, vi o parecer e pedi ao jurídico dessa casa, ao Dr. Mauro e ao Dr. Edson, que me fizesse um parecer técnico e jurídico, que pedi a eles, como vereadora, que me dissesse uma a uma das emendas, se elas estavam constitucionais ou não. E eu quero parabenizar. Nunca tive dúvidas da nossa assessora jurídica dessa casa. Nunca. Sempre acreditei e tenho nas minhas mãos mais um motivo de nunca duvidar. Obrigada, vereador. Aqui está todas as emendas, uma a uma. E começa justamente aonde eu iniciei, citando o artigo 156, que os projetos de leis relativos ao plano anual, às diretrizes orçamentárias anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara se as emendas ao projeto de lei não estiver anual e aos projetos que se modifiquem só poderão ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e as diretrizes especiais. E não estão. Não estão. Porque quando você chega... E mais ainda, quero dizer que aqui eu tenho na minha mão uma emenda do então vereador Nação, na época, fazendo isso, pedindo a pavimentação dentro de uma vila, para todas as ruas não asfaltadas. A emenda nem para cá veio, ela barrou justamente na comissão. Por isso nós temos uma comissão que disse, aqui ó, eu vou só ler para vocês o final do que diz a comissão, isso mandato passado, pelo exposto por entendência no âmbito da competência investigatória e do exame por parte da Comissão de Finanças e Orçamento deste Poder Legislativo, todas as questões levantadas encontram-se perfeitamente dirimidas. Seus membros, por decisão unânime, manifestam-se no sentido de recomendar o projeto de lei que trata-se de uma estimativa de receita e fixação da despesa do município de Campo Largo para o exercício 2012, seja submetido à apreciação desse plenário. É o parecer. Simplesmente nem veio aqui. Não aconteceu. Vereador presidente na época, Lucir Marchiori, relator era o vereador Wilson Andrade e o membro da comissão Sandra Marcon. Deve-se ressaltar para os vereadores desse mandato passado, que compõem essa Casa de Lei, no prazo que lhes foi assinado, não foram apresentadas emendas de qualquer natureza a essa proposição. Os termos do artigo 156 da Lei Orgânica do Município, ou seja, porque o Nelson tinha feito em desconformidade com a lei orçamentária, não foi passado nem para o plenário.
tive a resposta do nosso jurídico. Não pode, é genérico. Você tem que expor o nome da rua onde você quer asfaltar. Isso num requerimento, João, que eu sei que você estará aqui no próximo, se Deus assim permitir. Não, você tem que expor isso num requerimento. Sendo que o orçamento do município não se pode colocar nomes de ruas para ser pavimentadas. O orçamento do município vem assim: tantos milhões, tantos mil para asfalto, para asfaltamento de quilometragens de ruas para ser pavimentadas. Quilometragens para ser pavimentadas, nunca a rua. Porque quem delibera pode ser ruim, pode ser errado, mas quem delibera é o executivo. E isso eu tenho aqui dito pelos nossos assessores jurídicos dessa casa, que diz. E isso colocando também, eu quero parabenizar mais uma vez o nosso jurídico, que colocaram uma decisão do Supremo Tribunal Federal, citando uma situação em Santa Catarina, aonde ocorreu isso, aonde quiseram deliberar em cima do orçamento do município, mudando as rúbricas do orçamento do município daquela localidade. Sim, com certeza, vereador. A vereadora pode não ter muita prática com o executivo, mas o legislativo está muito forte. O que eu estava lendo da noção passou por nossa mão aqui. Sim. Passou por nossa mão. Não pode brincar de política. Brincar de política, você brinca com um carrinho só. Quando eu era assim, brincar de política. Hoje não se faz isso. Como o vereador chamou 500 pessoas para vir aqui, e nós íamos dizer o que para esse povo? Íamos dizer o que vão fazer o quê? O ano que vem, no ano eleitoral, o prefeito tem um braço só. Sabe, eu sou vereadora. Você chove até mês de abril? Do ano que vem? Como é que vai fazer essa votação nova? Não pode fazer isso. Isso é uma coisa fora do comum, fora da honestidade. Isso é brincar com o prefeito, brincar com os demais vereadores. Aqui tudo é vereadores de família. Nós não estamos aqui por brincadeira. Está certo que você elegeram a gente. Mas nós temos família, temos esposa, somos pessoas de bem. Agora brincar com isso aqui, votar, nós temos 10 horas e não votamos tudo isso aí. Que é tudo errado. E está tudo errado, não precisava nem ser votado. Obrigado, Imagina, vereador, não pode nem ser votado, porque está errado. Para vocês terem noção, num lugar onde veio o orçamento, não se pode mexer no orçamento. Veio no orçamento assim, gente, 10 academias. O vereador pediu 25. Ele simplesmente aumentou em 150%. O que veio do prefeito. Não tem dinheiro para isso. É lógico que nós queríamos, todos nós queríamos, mas não tem. Quando vem o orçamento, quando o prefeito aprova o orçamento para construção de obras, ele coloca para construção de creches, ele coloca o valor, não diz aonde, porque isso é de competência, que ele vai ver a conveniência e a necessidade e a emergência de cada localidade. O povo, realmente eu concordo com ele, o horário das 9 horas estava errado, deveria ser mais tarde, eu concordo, mas é lá que tem que o povo reclamar, é lá que tem que ir a demanda para que seja inserido no orçamento o que o povo quer. Não adianta trazer o povo aqui 5 horas, 6 horas, 7 horas da noite para bater palma por uma coisa que ele não definiria os outros se não foram contemplados. Nós temos que lembrar que o prefeito é pai, e pai tem que atender todos os filhinhos, tem que dividir com todos os filhinhos. Eu tenho 4 filhos, eu não posso só contemplar a minha mais velha, ou só os meus mais novos, e os outros? Esse é o papel do prefeito. E eu quero ler um texto, senhor presidente, se me permita, que é perfeito o que o nosso jurídico fez dentro desse relatório que eu pedi. Logo em tese, a legalidade da apresentação das emendas parlamentares ao orçamento, necessário se faz apreciá-las de modo que as mesmas não possam ensejar manipulações casuísticas de modo a satisfazer interesses individuais com fins eleitoreiros, o que seria inadmissível no Estado democrático de direito, cuja consequência seria uma autorização à violação do princípio constitucional da separação
Senhor presidente, mais um minuto para completar. Então eu digo, nós tínhamos e temos o direito de fazer emendas coletivas nesse colegiado. A todos terem o direito, mas da forma correta. Eu sou a favor das obras e quero obras sim da nossa cidade, mas dentro da lei. Eu, como vereadora, jamais posso passar por cima de qualquer uma dessas bíblias que nós temos, de qualquer uma dessas leis, para fazer politicagem, porque o ano que vem é um ano eleitoral. Eu não posso e não vou deixar que isso aconteça. Então eu quero dizer aos vereadores, consciência, responsabilidade, por favor, vereadores. Ainda está em tempo de fazermos o que é certo dentro dessa Casa de Leis, ao que o nosso povo nos deu o direito de representá-los, mas fazer da maneira correta, dentro da lei. Simplesmente, que vergonha para nós, e eu quero dizer, vergonha para nós, porque se for aprovada essas emendas do jeito que estão, que vergonha a hora que qualquer um do judiciário, por mais leigo que seja, apreciar. Aonde se começa, só para, eu não sou formada em direito, mas só para começar, aonde se diz nas emendas, modifica-se aonde couber. Aonde couber? Que orçamento do município é esse que o vereador João Marcos coloca? Aonde couber? Que vergonha! E isso está perfeito aqui. Senhor, era que eu tinha. Obrigada. Você da palavra, vereador Dirceu.